Olá pessoal, eu sou a professora Samara, iniciando mais uma aula do 9º ano com o tema As Bases da Hereditariedade. Vamos entender esse ramo da biologia, que também é chamado de genética, o seu contexto histórico e a sua evolução até o século XX. Fica comigo e até a próxima. A genética é a área da biologia que estuda a herança biológica ou hereditária. Hereditariedade é a transmissão de características de pai para filho ao longo das gerações. O termo genética vem do grego geno, que significa fazer nascer. É a ciência dos genes, da hereditariedade e da variação dos organismos. Então, eu posso dizer que a genética é o ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem os caracteres ou as características biológicas de geração para geração. As bases da hereditariedade, as primeiras ideias sobre heranças biológicas, como é que pais transmitem suas características aos descendentes, é o objeto de conhecimento dessa aula. E para entender essa hereditariedade, nós vamos retornar ao contexto histórico, né, para percebermos como foi a evolução dessa área da biologia. O primeiro filósofo que tentou uma ideia a respeito da hereditariedade foi o Alckmin em 500 a.C. Ele disse que os homens e mulheres tinham sêmen que se originavam no cérebro. Empédocles, ele disse que o calor do útero era decisivo na determinação do sexo. O útero quente originava meninos e o útero frio originava meninas. Anaxágoras, ele disse: o sêmen ocorria apenas no homem e continha o protótipo no novo ser. Anaxágoras, ele postulou a teoria direita e esquerda. Ou seja, ele dizia que os meninos eram gerados do lado direito e as meninas eram geradas do lado esquerdo. A genética humana e o preconceito. Então, se nós observarmos, os primeiros cientistas, ou filósofos, melhor dizendo, eles, em suas teorias, eram bem machistas, pois o homem sempre levava vantagem sobre a mulher. Então, diante dessas ideias apresentadas pelos filósofos gregos, o papel da mulher na reprodução era visto de modo inferior ao dos homens. Essa compreensão que a herança biológica se baseava na transmissão de informações hereditárias contidas nos genes e que o homem e a mulher tinham papel igual nessa participação da continuidade da vida, ela abriu caminho para a queda das concepções errôneas, ou seja, dessas concepções machistas que dizia que o homem ele tinha sempre papel mais importante que o da mulher. Então, para a genética, né, para os conceitos de hereditariedade mais recentes, o homem e a mulher eles têm papéis iguais neste contexto. Em 460 até 370 a.C., Hipócrates foi chamado de defensor da pangênese. Ele foi conhecido como o pai da medicina e defendeu a hipótese da pangênese. Segundo essa hipótese, cada órgão do corpo de um ser vivo produzia gêmulas que continham as informações hereditárias transmitidas aos descendentes. Isso explicaria as semelhanças entre pais e filhos. Então, Hipócrates ele foi muito além do seu tempo e ele conseguiu prever que cada órgão do nosso corpo, ou seja, do nosso organismo, eles tinham gêmulas. Essas gêmulas, se nós trouxermos para os conhecimentos de hoje, elas seriam as células. Só que Hipócrates ele não consegue prever em suas ideias, ou seja, na sua hipótese, onde ficava, né, esse material que continha as informações hereditárias dentro dessa gêmula. Depois de Hipócrates, nós vamos ter o Aristóteles. Aristóteles, inicialmente, ele vai criticar a teoria da pangênese, justamente porque Hipócrates ele não consegue dizer onde, em que região da gêmula ficava esse material genético. Então, ele critica, tá? Mas ele consegue propor, ou seja, dizer
que tanto na reprodução de plantas quanto na reprodução de animais, né, existia vários tipos de reprodução, ou seja, os seres vivos não reproduziam de formas semelhantes, e sim diferentes. Então ele conseguiu propor que existia a reprodução assexuada por brotamento, ou seja, por broto, a reprodução sexuada com cópula, que é a reprodução entre macho e fêmea, a partir do cruzamento, a reprodução sexuada sem cópula, por óvulo, e a geração espontânea, que é aquela geração que diz que todo ser vivo surgiu de uma matéria inanimada, tá certo? Inclusive, essa geração espontânea foi a teoria que foi mais aceita, e ela foi aceita até o século XVIII. Então, assim, era mais difundida, na verdade, essa geração espontânea. Tanto que muitos cientistas nem ousavam criticar essa geração e propor novas hipóteses sobre a questão da reprodução, do surgimento da vida e de como a hereditariedade se comportava. Então, até o final do século XIX, ocorreram poucos avanços nas ideias sobre hereditariedade, justamente porque muitos dos cientistas naturalistas, eles acreditavam na geração espontânea. Então, eles não tinham interesse em explicar como é que os seres eram diferentes um do outro e como é que filhos, a geração filha, né, de filhos, parecia tanto com a geração paterna. Então, vários cientistas, eles não tinham interesse em propor nenhuma hipótese porque acreditavam na geração espontânea. Mas nas contribuições científicas, né, em relação ao conhecimento da herança biológica, para tentar explicar aí como é que essa hereditariedade, né, se evoluiu ou como ela ocorria. Então, o primeiro cientista a propor uma ideia, né, embasada sobre a hereditariedade, sobre a questão da fertilidade, que não tinha nada a ver com a ideia da geração espontânea, foi William Harvey, né, que foi um médico inglês que propôs que todo ser animal se origina de um ovo. Ele acreditava que o ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo sêmen do macho, se opondo à geração espontânea muito difundida da época. Então, para William, para que um animal se reproduzisse, era necessário que existisse o ovo feminino, né, e o sêmen masculino. Dessa maneira, a geração ela aconteceria, ou seja, a hereditariedade ou, né, a herança biológica. Naomi Green, ele foi um botânico inglês e ele, ainda lá no século XVIII, ele sugeriu ser o grão de pólen, o elemento masculino das plantas com flores. Então, ele era um botânico, ele estudava o comportamento das plantas e ele, já no seu tempo, ele ousou dizer que o pólen era a estrutura macho de uma flor e que a estrutura fêmea, em união com a estrutura com pólen, é que fazia com que a reprodução dos vegetais ocorresse. Ainda no século XVIII, surgiu duas linhas de pensamento, a chamada de pré-formação e a epigênese. Então, nós vamos ter a pré-formação ou o pré-formismo, que afirmava que em um dos gametas masculinos ou feminino já havia um ser pré-formado. Duas correntes, então, se dividiram aqui dentro dessa corrente de ideias, que foi os ovistas e os espermatistas. Para os ovistas, né, esse material pré-formado, ele residia no óvulo, e para os espermatistas, esse material ele residia nos espermatozoides. A epigênese, ela foi uma corrente de ideia bem próxima à ideia que nós temos hoje sobre a hereditariedade. Então, essa corrente, ou seja, essa teoria, ela afirmava que o ovo fertilizado continha um material inicialmente amorfo e homogêneo, que iria se estruturando ao longo do desenvolvimento do ser humano.
Então, se nós trouxermos para a atualidade, a gente percebe que esse material amorfo e homogêneo era o óvulo fecundado e que a estrutura ao longo do desenvolvimento, que esse desenvolvimento, formando um novo ser, seria o quê? As divisões celulares que ocorreria nesse material, formando aí, né, os órgãos, sistemas e posteriormente o organismo desse ser. Então, a descoberta dos gametas foi um dos pontos fundamentais para o estudo da herança biológica. Né? E alguns avanços nesse sentido foram decisivos para o desenvolvimento da genética. Nessa área, nós vamos ver 3 cientistas que se destacaram, que foi o Antoni van Leeuwenhoek, né? Ele descobriu que o sêmen ele contém estruturas microscópicas com longas caudas, que mais tarde vai ser chamada de espermatozoides, e o Rudolf Albert van Koch, que comprovou que os espermatozoides eles eram formados nos testículos. Tá? Carl Ernst van Baer, ele já vai se voltar para os gametas femininos e os estudos que ele fez contribuiu muito para as compreensões em relação ao óvulo feminino. Depois de ter descoberto que existia gametas femininos e gametas masculinos, chamados de óvulo e espermatozoide, tá? A ideia sobre a reprodução, ela sofreu alterações, né? Até porque aquela ideia da geração espontânea, ela já tinha sido esquecida, tá? No contexto histórico, tá? Ela já havia sido esquecida. E aí o que acontece? Né? Isso ocorreu a partir do metade do século XIX, onde eles vão perceber o seguinte, que para existir, né, um novo ser, né, era preciso que houvesse a junção da célula masculina com a célula feminina. Né? Então, eles conseguiram explicar, os cientistas conseguiram explicar que a reprodução de plantas e animais devia ter a junção de célula gamética feminina e célula gamética masculina. Com isso, já conhecendo as células, tanto femininas quanto masculinas, e sabendo que para eu ter a reprodução de plantas e animais, eu precisaria que essas células se unissem, né, num processo chamado de fecundação, né, nós vamos perceber que em 1873, ainda no final do século XIX, vai haver então aí, né, ideias sobre a divisão celular. Eles vão perceber que essas células vão se unir, né, no processo chamado de fecundação, mas que para formar um novo ser, essa única célula, né, que vai ser formada nesse processo de fecundação, ela vai fazer inúmeras divisões celulares, né, e a partir daí é que nós vamos ter a formação de um ser completo. Tá? E essas ideias, elas vão levar à conclusão de que a célula é a unidade fundamental de um ser vivo. E isso vai ser um marco muito importante para a ciência, e principalmente para a área da genética. Por quê? Porque aí eles percebem o seguinte, todo ser vivo, ele surge a partir de uma única célula. Então, a célula, ela é a unidade fundamental de todo ser vivo. Aquele ser que não tem célula, ele passou muito tempo sendo considerado um ser não vivo. Né? E aí o que acontece? A partir desse estudo da divisão celular, é que eles puderam dizer, olha, a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos, porque todo ser vivo surge a partir de uma única célula. E essa única célula ela vai sofrer várias divisões celulares, e essas divisões celulares elas vão receber o nome de mitose e meiose. Por quê? Porque a mitose é o processo de divisão celular que vai ocorrer nas células somáticas, as células de manutenção do corpo, que vão formar os órgãos, sistemas, né, e toda a estrutura corporal desse indivíduo, e a meiose, que é o processo de divisão celular
das células gaméticas, que é esse processo que vai dar origem às células gaméticas. Então, a partir desse estudo, dessa compreensão, né, da fecundação, do processo de fecundação, né, do processo de divisão celular, eles puderam afirmar com toda precisão que a célula ela é a unidade fundamental de todos os seres vivos. E para a ciência isso foi um marco histórico, né, e muito importante. E a partir dessa descoberta, né, e desse marco, lá em 1882, o anatomista alemão Walter Flemming, ele consegue então detalhar, né, essa divisão celular. Ele vai estudar o núcleo das células, como é que essa divisão acontece, como ela acontece, e ele vai perceber que no núcleo das células vai haver filamentos nucleares que são extremamente importantes na hora dessa divisão. Ou seja, quem vai participar dessa divisão e fazer com que ela aconteça. Aí, posteriormente, ele vai chamar esses filamentos de cromossomos. E esses cromossomos é que carrega aí a fita de dupla hélice do DNA. Né? Então, é no núcleo da célula que vai existir o DNA e esse DNA vai estar nos cromossomos. Mas sobre os cromossomos, é importante a gente levar em consideração algumas observações. Então, o que acontece? Além de perceber que existiam esses filamentos no núcleo, né, e que depois ele chamou de cromossomo, Walter, ele disse o seguinte: ele verificou que o número, a forma e o tamanho dos cromossomos, eles variavam entre uma espécie e outra. Então, se nós vamos analisar na espécie humana, nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos. Dentre esses 23 pares de cromossomos, cada um é diferente do outro, tanto na forma quanto no tamanho, porque cada um vai carregar uma característica diferente, certo? Ele observou também que entre os indivíduos de mesma espécie, o número de cromossomos é constante. Trazendo novamente para a espécie humana, nós vamos perceber que todos os seres humanos têm 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Tá? Aquele que tiver um cromossomo a mais, ele vai ter uma anomalia ou uma síndrome cromossômica. Se ele tiver um cromossomo a menos, ele vai ter uma anomalia ou uma síndrome cromossômica. Walter também, ele concluiu que o conjunto de cromossomo típico de cada espécie é denominado cariótipo. Então, o conjunto de cromossomos da espécie humana, contendo 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, é chamado de cariótipo. Então, foi a partir de todo dessa evolução histórica que a genética, né, passou a ser essa área tão importante da biologia, né, essa área que estuda as heranças biológicas, as características adquiridas de geração para geração, e é a partir dela que muitas doenças cromossômicas elas podem ser diagnosticadas, certo? Então, a aula de hoje fica por aqui. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos ter o estudo dos cromossomos, nós vamos detalhar esse cromossomo. Assista também essa aula, aumente a sua linha de conhecimento e até a próxima. Um forte abraço.